Paulo vai dizer que essas doutrinas falsas têm o seu nascedouro no inferno, na mente de Satanás. Então o que isso quer dizer? Por isso que João usa o termo filhinhos, não creais em todo espírito. É porque ele está dizendo, por trás de todo falso profeta tem o espírito do diabo. É Satanás que está agindo. Você precisa saber disso. Ai, pastor, não fala assim daquele pastor. Querido, se é herege, se é falso profeta, se ensina engano, está inspirado por demônios. Eles são os criadores do engano. Eles são os criadores das heresias. É Satanás que é o criador do engano. Por isso João usa o termo espírito. John MacArthur diz isso. Ele afirma: por trás de cada falso profeta há o espírito do diabo. Para você ver com quem nós estamos lidando. Por isso que você vê que essas heresias dão tão certo, dão tanto resultado, são tão ardilosas, engendradas, planejadas, porque tem a sua fonte no laboratório do engano, na mente de Satanás. Mas vamos continuar. Por isso ele usa o termo espírito. Verso 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, é o espírito do anticristo. Até aí. Primeiro João vai ensinar, vai dizer a eles: não creais em tudo que vocês ouvem. Ao invés disso, teste-os. Agora ele vai ensinar como testar. Como eu sei que algo é de Deus ou é do diabo? Como eu sei discernir a heresia da verdade? Aí ele vai dizer: olha, todo espírito, ou seja, todo movimento, todo pastor, todo seminário, todo livro, todo congresso, que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse espírito, movimento, pastor, pessoa, é de Deus. Mas todo espírito, movimento, pessoa, pastor, que não confessa Jesus, esse espírito não é de Deus, é um falso profeta. Por que ele usa isso? Pastor, se for esse o caso, não tem falso profeta nenhum no Brasil. Porque se você perguntar para qualquer um, falso profeta, Jesus veio em carne, ele vai dizer, claro. Tem muita gente que vai até gostar, ainda bem que ele falou isso. Não queria deixar de ouvir ele. Não, mas você vai deixar. Até o final da conferência você vai deixar. Vamos voltar para o gnosticismo. O gnosticismo, ele negava a humanidade de Jesus. A carta foi direcionada a cristãos que estavam sendo ameaçados por essa principal seita, por esses falsos mestres que ensinavam o gnosticismo. Logo, João, ele especifica a carta, ou melhor, ele especifica a heresia a ser combatida com a carta. Todo espírito que confessa que Jesus vem em carne é de Deus. Esse não é falso profeta. Aquele que não confessa Jesus não é de Deus. Por quê? Os falsos profetas estavam atacando a cristologia da igreja. A principal doutrina da igreja. A cristologia, a doutrina de Cristo. Eles estavam negando uma das naturezas de Jesus. O gnosticismo acreditava, a palavra gnosticismo vem do grego gnosis, conhecimento. Do verbo grego gnosko, conhecer. E eles entendiam que a matéria é má. Então tudo que é matéria é mal. O corpo humano é mau. Se Jesus é Deus, ele não pode ter nada mal. Então Jesus não foi humano. Jesus era só divino. Os gnosticismos ensinavam que se Jesus andasse na praia, não ficava pegada. Não tinha pegada. Negar isso é uma afronta. Esse dualismo. Porque para ser Jesus,
ele tem que ser 100% homem, 100% Deus. É o que chamamos de união hipostática, que foi decidida no Concílio de Calcedônia, 451 depois de Cristo. O que é a união hipostática? As duas naturezas coexistem juntamente sem se misturar. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Se você negar uma dessas naturezas, acabou o evangelho e o cristianismo. O gnosticismo não, ele é só Deus, ele não tem humanidade, porque a matéria é má, heresia. Você quer ver uma prova disso? Tem uma passagem que ele mostra as duas naturezas ao mesmo tempo. Quando eles estão atravessando o mar. Jesus estava tão cansado que estava dormindo, 100% homem. Na mesma passagem ele acorda e repreende o mar, 100% Deus. 100% homem, 100% Deus. As duas naturezas coexistem na mesma pessoa sem se misturar. União hipostática. E os gnósticos estão defendendo isso. Estavam combatendo isso. Se alguém negar a humanidade de Cristo, herege. Se alguém negar a divindade de Cristo, herege. Então, para você saber se uma religião, se uma denominação, se qualquer coisa é uma seita, a primeira coisa que ela vai atacar é a divindade de Cristo. O catolicismo, o espiritismo, é de Deus ou não? Vamos para a cristologia do espiritismo. Jesus é um espírito evoluído, heresia. Tirou divindade e humanidade. Acabou, não serve. Não serve. Testemunho de Jeová, Jesus é uma criatura. Quê? Ele é o primogênito da criação, usa o texto de Colossenses. Ele foi criado, então ele não pode ser Deus. Heresia, tirou a divindade. Quando Paulo fala que ele é o primogênito da criação, não está dizendo que ele foi o primeiro a ser criado. Ele é o primogênito em herança, é o primeiro da raça humana. Não é que ele foi criado. Heresia. Vamos ver outro. Os Mormons diz que Jesus é um irmão de Lúcifer. Pode procurar. Aí não, eu vou até pular, né? Não merece comentário. Catolicismo romano. Não, aí você não pode. Porque eles não negam a divindade e a humanidade. Sim, é verdade. Mas eles atribuem que a salvação só a Cristo não é suficiente. Cristo e Maria. Cristo e os santos. Cristo e os homens. Também não serve. É solos Christos. Maria é corredentora com Cristo, porque só o sangue dele não serviu. Maria é coadjutriz, e mediadora, e medianeira entre Deus e os homens. Então ela ajuda Cristo. Também não serve. Porque Cristo é suficiente. Também heresia. Quando enaltece demais a pessoa, uma das pessoas da Trindade, e rejeita Cristo. Heresia. O livro Bom Dia Espírito Santo. Quem que é o centro do livro? O Espírito Santo. Heresia. Jesus diz, e o Espírito quando vier, glorificará a mim, e fará vocês ouvirem tudo que tiverem ouvido de mim. O Espírito Santo aponta para Jesus, o Espírito Santo exalta a pessoa de Jesus, o Espírito Santo glorifica Jesus. Então, tudo que é do Espírito aponta para Jesus e não para o próprio Espírito. Heresia, o livro Bom Dia Espírito Santo. Manifestações benihínicas, heresias, heréticas. O universo é cristocêntrico. A terra é cristocêntrica, o culto é cristocêntrico, tudo é cristocêntrico. Nós somos cristocêntricos. Tá. Mas aí você vai falar assim, pastor, mas aí não deu muito para pegar os falsos profetas. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é Deus. Vamos lá. Como eu provo os falsos profetas? A humanidade de Cristo é uma verdade comprovada na Bíblia. Negar uma verdade comprovada biblicamente torna-se heresia. Todo pastor, pregador, movimento, livro, conferência que nega, distorce uma verdade declaradamente exposta na Bíblia, herege. Mentira! Nega uma verdade das Escrituras. O R.R. Soares, ele afirma que quem não der o dízimo não pode ser salvo.
Porque ele diz lá em 2 Coríntios 6, 9, nem os sodomitas, efeminados, nem os ladrões herdarão o reino do céu. Aí ele vai para Malaquias 10, roubará o homem o Senhor teu Deus? E vocês perguntam assim, em que me roubará? No dízimo e oferta. Quem não dá dízimo e oferta é ladrão. O ladrão, segundo 2 Coríntios 6, 9, vai para o inferno. Então quem não dá dízimo é ladrão, quem é ladrão vai para o inferno. Ou seja, a expiação não é feita pelo sangue, é feita pelo dízimo. Heresia! Heresia! Sai, não vê, desliga a TV, anuncia para todo mundo, heresia. Onde já se viu ensinar isso, gente? Então a salvação é comprada, salvação vale 10% do que você ganha. Salmo 46, 39 diz, a redenção da alma é caríssima, ninguém pode pagar. Todo pastor, pregador, livro que distorce uma verdade clara da Escritura, não é de Deus. Pastor, mas como é que eu vou saber se eu não leio Bíblia? Quantos estão entendendo? Diz amém. Eu sei que na verdade alguns riem para não chorar, porque já bebeu tanto desse lixo.